Fala pessoal, sem dúvida nenhuma, um dos piores jogos que eu vi da equipe do Corinthians. Da equipe do Corinthians do Fábio Carille, eu acho que foi o pior que eu vi. Impressionante o que aconteceu em Itaquera nessa noite. Onde estava o Corinthians? Sem desmerecer o Independiente Del Valle, que, como a gente havia alertado, eliminou o Independiente del Avellaneda, da Argentina, o rei de copas, na fase anterior, nas quartas de final, mas eu não imaginava que o Independiente del Valle fosse se sentir tão à vontade em Itaquera. E isso não pode acontecer. Eu sei que do outro lado tem um adversário e que tem os seus méritos, comandado por um espanhol, time muito bem organizado, mas o Independiente del Valle parecia que estava em casa, estava à vontade, gostando do jogo. O primeiro tempo, então, foi um absurdo o que jogou esse Independiente del Valle. O Corinthians simplesmente não viu a bola, não viu a cor da bola. E os caras tocando bola, gostando do jogo, propondo o jogo. Eu pensei, caramba, o que está acontecendo? Eu imaginei, né, que o time equatoriano fosse esperar um pouco mais esse Corinthians para tentar decidir em casa. Não. Atacou, ameaçou, teve dois gols, um gol, né, anulado e o segundo validado corretamente. E poderia ter feito mais. E o Corinthians, eu não entendi o que aconteceu. Estou tentando entender o que aconteceu. Aí no segundo tempo o Carille tentou algumas mexidas, colocou mais o Gustavo para colar no Wagner Love, botou o Matheus Jesus para reforçar o meio de campo e aí ter um pouco mais de criação ali no meio, porque o Matheus Vital, que me parece hoje ser o articulador do Corinthians, ele caía muito pro lado, junto com o Pedrinho que caía muito pro outro lado, e aí a gente viu um buraco no meio, com o Júnior Urso tendo que avançar, porque o time não tinha criação. E aí o Independiente Del Valle, muito bem postado defensivamente, saía com muita tranquilidade, dominando o jogo, tocando a bola, ainda mais depois do 1-0, né? E é saldo qualificado na Copa Sul-Americana, ou seja, ele estava na dele. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians se expôs um pouco mais, foi lá o time equatoriano e fez mais um gol ainda no contra-ataque. É uma atuação perfeita dessa equipe, estrategicamente perfeita, e o Corinthians perdido. Porque aí no segundo tempo, muito mais na correria, né? Até criou algumas chances, mas tem uma bola na trave do Vital, essa foi no primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo o Vital tentou fazer aquela jogada, né, de puxar por dentro e chutar, o goleiro se atrapalha lá no lance com o Gustavo. Muito pouco o Corinthians produziu. E não é que o sistema defensivo, o que mais me preocupou foi isso, que o sistema defensivo do Del Valle funcionou brilhantemente, tirando bola, salvando o goleiro, fez milagre. Não. O Corinthians não produziu para tal. O Corinthians não jogou. O Corinthians estava em casa, precisando reverter um resultado que já era terrível, porque jogava em casa e vai decidir fora, precisando agora fazer 2 gols para levar para os pênaltis. E não houve circulação de bola, não houve infiltração, não houve pressão, não houve... Olha, foi preocupante no seguinte sentido. O Carille, ele é um cara muito bom em mata-mata. E mesmo com aquela... A gente já tinha falado sobre isso, né? Com aquele declínio depois da Copa América, né? Aquela subida e depois aquela queda, aquela oscilação, então vamos dizer assim. Eu imaginei que hoje fosse ser um outro Corinthians. Que o Corinthians teria outra postura, por ser um mata-mata, que as coisas iriam encaixar melhor. Até a defesa estava perdida, a defesa desconcentrada. Eu acho que essa é a palavra. Acho que o Corinthians estava desconcentrado. E aí a gente tem que entender o porquê. E aí não me explica, né? Será que menosprezou o adversário? Será que está com a cabeça já no fim da temporada? Não consigo entender. É um time que brada muito para ganhar esse título internacional e agora ficou muito difícil chegar na final. Porque perdeu em casa, vai ter que buscar o resultado fora, na altitude, contra um adversário que já vimos que não é essa cobra morta, né? Porque, convenhamos, eu não tenho tempo de acompanhar o futebol equatoriano, não sei se você tem. Embora seja um time que seja o vice-líder do campeonato equatoriano, eu não imaginava tanta dificuldade. Não imaginava. Não dificuldade em termos de o Corinthians esbarrar num time melhor. Eu não imaginava que o Corinthians fosse atuar tão mal contra um adversário muito bem treinado, muito bem organizado. Então as duas coisas aconteceram, né?
O Del Valle talvez não fosse aquilo que a gente imaginava, porque é um time muito bem organizado, e o Corinthians não jogou absolutamente nada. Ou seja, o resultado foi mais do que justo. E o Del Valle ainda teve chance para fazer mais gols no segundo tempo, em algumas escapadas. Que coisa, hein? O Corinthians vai ter que explicar essa derrota, vai ter que mudar imediatamente, vai ter que mexer em alguma coisa, vai ter que dar uma resposta no final de semana, ou especialmente nesse jogo de volta, porque ameaçou demais a sua classificação numa competição que tinha uma possibilidade aí, né, perene de ganhar um título, e agora ficou muito difícil. Alguma coisa está acontecendo no Corinthians. A gente não sabe exatamente o que é. Eu queria ouvir vocês, para ver se vocês viram o mesmo jogo que eu, para ver se vocês concordam com isso, e para a gente saber o que é possível. Será que é peça? Será que é sistema? Será que é orientação do técnico? Eu não consigo imaginar que o técnico tenha orientado os jogadores a atuarem dessa forma, mas retraídos, com falta de disciplina, com falta de atenção. Foi um Corinthians irreconhecível, especialmente em mata-mata. Esse não é o Corinthians que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, especialmente sob o comando do Carille. Algo aconteceu. Comentem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal. Volto na próxima. Tchau!